Oi, gente, tudo bem? Agora nós vamos seguir com o nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre a sexta festa, a festa da expiação. Mas eu vou só recapitular um pouquinho do que nós estudamos até agora. Nós não vamos refazer os paralelos, a ideia não é essa. A ideia é justamente entrar direto na expiação. Antes disso, nós temos que lembrar que no calendário judaico, né, os nossos irmãos hebreus, eles davam, até hoje eles chamam o primeiro mês de Abib, e o sétimo mês de Tish. Então, nós temos aqui no primeiro mês, nós estudamos isso muito, está nas últimas aulas, você pode acompanhar. No dia 10 do primeiro mês, ou seja, no dia 10 de Abib, separava um cordeiro que era morto no dia 14, no pôr do sol. Essa festa chama-se Páscoa. Nós aprendemos que na Páscoa não tinha feriado, né? Não era um dia festivo, feriado. Era festivo, mas não era feriado. No dia 14, acontecia então a Páscoa. O cordeiro morre no pôr do sol e é comido no dia 15 com ervas amargas e pão sem fermento, que é justamente a festa dos pães asmos, que ocorre no dia 15. No dia 16, nós temos as primícias. Era um dia comum também, não era feriado, assim como não era o dia da Páscoa. Aqui nós temos 2 dias de feriado. Bom, 50 dias depois desse sábado cerimonial, então nós temos ali a festa do Pentecostes, que acontecia no mês conectado à estação do verão. Então, você tem aqui 50 dias depois do sábado, do primeiro sábado, porque aqui nós temos 2 feriados, tá? Então, depois do primeiro sábado, aí você tem o Pentecostes. E aí, nós terminamos aqui com essas 3 festas, as festas da primavera. Nesse período da primavera, se caía ou era recebida a chuva serôdia. É por isso que na festa das primícias tinha grãos para que você levasse até o sacerdote para comemorar a colheita. Ponto. Muito bem, as 3 últimas festas, essa é a festa central e ela está no meio, porque ela, digamos assim, antes dela tem 3 festas, depois tem 3 festas, então nós temos aqui a festa do Pentecoste, que representa o Espírito Santo. Não esqueça que aqui tem chuva, e aqui a chuva é dada justamente para que se faça a colheita. Aqui você vai ter a chuva, que é a chuva temporã, para que você faça o plantio. A terra vai ficar pronta para plantar. Eu tive o cuidado de explicar isso direitinho para vocês. Bom, diante, claro, você que é cristão, está me ouvindo agora, você que é da congregação, do Salão do Reino, você que gosta de estudar a Bíblia, você vai lembrar, peraí, mas nós não falamos que a chuva temporã caiu no Pentecoste? Sim, calma. Espiritualmente, essa é a sequência mesmo. Temporã, depois serôdia. Mas o ciclo agrícola de Israel era do jeito que eu estou te explicando aqui. Você pode ir para a internet, você vai conseguir descobrir isso, tá bom? Muito bem. Aí termina as festas do primeiro mês, do mês de Abib, e é por isso que o judeu tinha esses 2 meses, digamos assim, como os meses de festividades, né? Se bem que, quando nós paramos para analisar, nós vamos ver que na festa dos pães asmos, na festa dos Pentecostes e na festa dos tabernáculos, você vai encontrar isso no livro de Deuteronômio 16:16, os nossos irmãos hebreus, ó, nessas 3 festas aqui, eles se deslocavam até Jerusalém, quando a capital, né, nos dias de Davi, foi Jerusalém. Antes disso era Siló, e aí o nosso povo ia até esse local, próximo ali do santuário, para comemorar essas festas. São as festas, vamos chamar assim, festas que eles tinham que deslocar até lá. Agora tem um detalhe. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que a festa do Pentecostes, que eu acabo de mostrar para vocês, que é uma representação do ministério do Espírito Santo, fica no centro. Então, nós tratamos como festa central. Esta festa central, ela, eu já disse, tinham 3 antes, 3 depois. Se você observar, no dia 1º do 7º mês, era o toque das trombetas. Essa festa aqui, gente, eu já expliquei, está na outra aula, demoravam 10 dias. O 10º dia era comemorado uma festa, que é o assunto de hoje, chamada expiação. Então, esta festa, a festa da expiação, a sexta festa, era a festa mais solene e esperada do povo de Deus, o dia da expiação. E nós temos aqui também a festa
a última festa, que é a festa dos tabernáculos. Essa festa aqui, ela era no dia 15 de Tish. Você observou esse detalhe? Olha como Deus é didático, né? No dia 15 de Abib, você tem os asmos. No dia 15 de Tish, você tem os tabernáculos. Então, aqui você tem dois feriados, aqui você tem dois feriados. Essa festa demora 7 dias, essa festa também demora 7 dias. Olha que coisa fácil para a pessoa memorizar. Já as outras, essa um dia, só um dia de feriado, essa só um dia de feriado, essa só um dia de feriado. Essa daqui são 10 dias de festas, mas só o primeiro dia é feriado. Se você contabilizar bem, você vai ver. Então, você tem dois feriados aqui, mais um aqui, 3, outro aqui, 4, outro aqui, 5 e dois aqui, 7. Então, 7 festas, sendo que a primeira festa e a terceira festa não tem feriado, e as outras todas juntas vão totalizar 7 dias festivos, ou 7 sábados cerimoniais. Isso nós vimos. Ficou claro, eu acredito, para você, né, desse conteúdo que nós estudamos aí, com cuidado, um cuidado bem maior na última aula. E nós sabemos que aqui, por exemplo, no dia 10 de Abib, o ano 31 está aqui de propósito. Então, no ano 31, no dia 10 de Abib, Jesus ele se separa como Cordeiro de Deus, quando ele entra em Jerusalém, naquele momento que as pessoas estavam aguardando que ele se autodeclarasse o rei, ou alguma coisa assim, que fizesse ali um movimento em torno para tomar o poder de Roma, né? Vamos dizer assim. Muito bem. E nós vimos que eles tinham a data certa, mas estavam se esperando o evento não era aquele, exatamente como vai acontecer nas 3 últimas festas. Aprendemos também que as 3 primeiras festas relacionam com a primeira vinda de Cristo, assim como as 3 segundas relacionam com a segunda vinda de Cristo. Outra vez eu digo, Pentecostes está tratando do ministério do Espírito Santo. Muito bem, eu penso que aqui ficou bem claro, bem resumido esse conteúdo e, naturalmente, você pode parar esse vídeo, voltar, acompanhar em Levítico 23. Detalhe, Levítico 23 apresenta essas 7 festividades. Vai falar sobre o sábado, semanal, mas eu disse que no próprio livro de Levítico, se você observar bem, ali trata das festividades, dessas 7 festas, e o sábado nós vamos ter um dia e um momento, nós vamos falar só sobre sábado semanal, tá bom? Porém, eu disse que as pessoas que gostam de estudar a Bíblia vão perceber que aqui, entre essas festas, tem 2 festas que os judeus comemoram que não aparecem aqui, que é a festa da dedicação, que começou ali a ser comemorada a partir de Salomão, quando houve a inauguração do primeiro templo, e também nós temos, pelo menos é isso que a gente encontra, né, as informações, e nós temos também a festa que foi estabelecida nos dias da rainha Esté, ela e seu primo Mardoqueu estabeleceram uma festa chamada Purim. Então, além dessas daqui, tem 2 outras festas. Mas nós não tratamos dessas festas porque nós estamos estudando Levítico 23. Então, mais à frente, pode acontecer de nós precisarmos trazer, sim, esse conteúdo para o nosso estudo e, naturalmente, nós vamos entender o significado e como isso se processava. O tema de agora é Levítico 16. E o que tem em Levítico 16? Levítico 16 vai tratar do dia da expiação. Bom, eu peço a vocês agora para que vocês abram a Bíblia de vocês em Levítico 16 e nós vamos dissecar o que está escrito ali. A minha Bíblia já está aberta, nós vamos estudar sobre essa festa, que era a festa mais solene ali nos dias, até hoje os nossos irmãos judeus comemoram assim. Bom, Levítico 16 são 34 versículos. Se eu fosse ler os 34 versículos agora, então nós teríamos, digamos assim, um tempo que nós não temos hoje para fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu li, estudei, pedi orientação ao Espírito Santo para pontuar as ações do sumo sacerdote no dia 10 do 7º mês. Não esqueçam, quando nós estávamos estudando as 7 festas, ou seja, na última aula, nós fomos para Levítico 23 e lá fala do versículo 26 até o 32. Você pode ir para Levítico 23, se você quiser. Você vai ver que do versículo 26 diz assim, ó, no versículo 26, mas aos 10 dias deste mês será o mês da expiação. E aí ele vai contar
ali sobre esse dia. Também você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 30. Vamos ver o que diz o versículo 10. Diz assim, ó: E uma vez ao ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez ao ano fará expiação sobre elas pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Então você encontra falando sobre o dia da expiação nesses textos que eu passei para vocês. E tem um texto também que eu gostaria que vocês depois lessem, vai lá em Números 29, do versículo 7, vai dizer assim, ó, Números 29, versículo 7. E no 10º dia deste 7º mês tereis santa convocações, afligireis vossas almas, nenhum trabalho fareis, mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho. E aí vai explicando até o versículo 11 os detalhes deste dia. Então, no dia 10 do 7º mês, era o dia mais importante, mais solene do calendário dos nossos irmãos hebreus. E aí eu peço, volte para Levítico 16, que nós vamos tentar agora resumir o que acontecia no dia da expiação. O dia da expiação era a festa, digamos assim, em que os hebreus era anunciada desde o primeiro dia do 7º mês. Então, e os judeus já sabiam disso, até hoje eles têm esse carinho especial por esse dia. É o dia do perdão, o dia de alegria. Então, as pessoas ficavam ali em contrição, em reverência, aguardando por esse dia. Todo o ritual do santuário, ele chegava a apontar para a expiação que acontecia justamente nesse período. E nós precisamos entender isso porque, simples, porque quando nós chegarmos no conteúdo de Daniel e no estudo do Apocalipse, vocês vão perceber que Daniel e Apocalipse trata diretamente com Levítico, com Êxodo, com Gênesis, com os textos e todo o conteúdo anterior que nós estudamos aqui. Nós vamos acompanhar e nós vamos precisar recuperar essas informações no livro, quando nós estivermos estudando essas profecias de Daniel e de Apocalipse, ou seja, Daniel e Apocalipse e a Bíblia toda, tá? Tem como lastro o santuário, até porque quando nós estudamos o santuário, nós descobrimos que o santuário é o GPS da Bíblia, o grande plano da salvação, o GPS de todos nós, e apresenta justamente de forma pedagógica o plano da salvação, a justiça de Cristo e as 3 fases que o cristão precisa fazer, precisa caminhar, né, motivado pelo Espírito Santo para alcançar a bênção de Deus mediante o sacrifício de Cristo. Bom, então no dia 10 do 7º mês, tinha vestes especiais, era uma série de coisas. Essas figuras eu mostro já já. Vamos desvendar o que está em Levítico 16? Bom, no versículo 4 vai dizer o seguinte, que o sumo sacerdote, no versículo 4, diz assim, esse conteúdo, se você que está me assistindo, tá em qualquer momento, agora ou ao vivo depois, e você precisa desse conteúdo, basta você mandar um e-mail, pedir nos grupos onde nós participamos, ou de alguma forma entrar em contato com alguém que te mandou o link ou coisa desse tipo, para que a pessoa possa pedir e nós compartilhamos sem problema nenhum. Então, o ritual da expiação, resumidamente, nós vamos entender assim. Primeira coisa, o sacerdote ia até a bacia do pátio. Quando ele chegava lá, ele tirava as vestes regulares. Aí ele se lavava e entrava no lugar santo para vestir as roupas especiais para o dia da expiação. Então, no dia da expiação, além de ter uma mudança na sua, digamos assim, na sua dieta, porque era dia de jejum, inclusive se você buscar na internet, vocês vão perceber que a tradição judaica diz que o sumo sacerdote ele se preparava dias antes para esse momento, ele ficava ali em oração, num ambiente mais que elevasse ou que permitisse que ele ficasse mais voltado a pedir perdão, a estar concentrado nesse momento, porque se porventura a pessoa entrasse de forma não conforme a vontade de Deus dentro do lugar santíssimo, ela era fulminada. Nós conhecemos a história dos filhos de Arão, inclusive, que eles tiveram, né, de forma assim, foram desatentos à ordem de Deus e eles tentaram colocar fogo, um fogo comum, onde Deus pediu que não fosse, e eles foram fulminados. Então, por conta disso,
toda a concentração ainda era pouca. Ele ficava em oração, pedindo para que Deus clareasse a mente dele, e naturalmente o Espírito Santo trabalhava na vida do sumo sacerdote para que ele tivesse, digamos assim, e fizesse esse ritual de forma que fosse aceita por Jesus Cristo. Muito bem, então a primeira coisa que ele fazia era isso. Depois, no versículo 11, você vai perceber, eu li o versículo 4, tá? Eu estou só dando os detalhes, por favor, leia na sua Bíblia, depois vai parando esse vídeo, vai vendo se não há nenhum equívoco, se porventura tem algum equívoco, eu já disse, eu não tenho amor às minhas opiniões, então você que é testemunha de Jeová, que me assiste, você que é da congregação cristã, é batista, assembleia, qualquer que seja a sua denominação, se é adventista, não importa, maranata, se você acha que alguma coisa aqui não está, que você não concorda ou que não está exatamente como deveria, pode entrar em contato com a gente, vamos abrir a Bíblia, vamos estudar juntos. E, naturalmente, a ideia é justamente que a palavra nos convença, que o Espírito Santo nos convença daquilo que estiver errado. Não se preocupe com isso, não. Não tenho amor às minhas opiniões. Agora, o que está escrito eu tenho. E eu preservo e eu trabalho para que isso permaneça como está, porque é bíblico, tá? Bom, então, feito isso, ele sai e, ao sair, ele vai sacrificar o novilho no altar de holocausto. Ele sacrifica esse novilho como oferta pelo pecado seu e dos demais sacerdotes. Você vai ver isso no versículo 11 do capítulo 23 de Levítico. Depois ele entra no lugar santíssimo com parte do sangue desse novilho. Ele também entra com incenso e com brasas que ele pegou do altar de holocausto. Você vai acompanhar isso no versículo 12 e 13. Esse incenso ele colocava sobre as brasas vivas, e aí, lá ali naquele momento, essas brasas com incenso fazia o quê? Subia uma fumaça que era para cobrir a parte onde estava o propiciatório e a Arca da Aliança, para que ele não olhasse diretamente, digamos assim, para o Shekinah, que era a glória de Deus. Então a intenção era cobrir, ocultar a arca da presença do sumo sacerdote. Nós estamos falando do sumo sacerdote, hein? Ele, nesse momento, ele pegava e jogava sangue do novilho sobre a tampa da arca. E também diante da tampa, diante da própria arca, está no versículo 14. Eu estou indo passo a passo para que vocês entendam. Depois ele voltava para fora do tabernáculo e, nesse momento, e só nesse dia, e aqui tem um detalhe interessante, só no dia da expiação envolvia o sacrifício de bodes e carneiros ou cordeiros. Então agora ele tinha dois bodes. Ali, quando ele saía à porta, você vai ver isso no versículo 7 e 8 do capítulo 23, ele lançava sortes para saber qual dos dois bodes participaria da expiação. Olha que coisa. Então tem dois animais, dois bodes. Um era lançado sorte e ia morrer, com seu sangue ia fazer a purificação do santuário, e o outro era chamado de bode emissário. Em alguns lugares você vai enxergar a palavra Azazel, que se você buscar um dicionário bíblico, um dicionário com, confiável, você vai descobrir que Azazel significa demônio do deserto. Então, enquanto um bode representa ele e participa diretamente da expiação, o outro bode não participa da expiação, ele é separado para ser enviado para o deserto. Nós vamos entender isso já já, porque isso é um ponto aqui que faz com que haja uma série de interpretações, às vezes equivocadas, e o conhecimento é limitado justamente porque as pessoas não buscam estudar melhor. Feito isso, lançou sortes a ele diante do altar de holocausto, ele sacrifica o bode pela oferta, o bode como oferta pelo pecado do povo, e, de novo, na segunda vez, ele volta agora ao lugar santíssimo. Com o quê? Para aspergir o sangue desse bode diante da tampa da arca e também sobre ela. Você vai ver isso no versículo 9, 10 e 15. Ok? Agora ele volta ao lugar santo. E aí no lugar santo, você vai ver isso no versículo 16, ele ali vai aspergir o sangue do bode também. Bom, na sequência, no versículo 18, ele vai até o altar de holocausto, ali ele vai aspergir o sangue com o sangue do novilho. E esse sangue do novilho é a favor dele mesmo, você pode acompanhar isso no versículo 11, no versículo 18. E um bode, o sangue era também colocado ali, só que nesse caso o bode era a favor do povo, ou seja, expiando ele, a expiação por ele e pelo povo. Aí no versículo
Isso no versículo 15, você vai ver essa informação. Enquanto ele estava no pátio, ele colocava suas mãos sobre o bode vivo. Poxa, para e pensa. O bode morto já realizou o processo da expiação. Agora vamos nos concentrar no versículo 20. Vamos ver o que acontecia aqui. Esse eu preciso ler, hein? É uma aula que tem muitos detalhes, tá, pessoal? Mas é Bíblia. Não tem como resumir mais do que eu estou tentando fazer agora. No versículo 20 diz assim: havendo, pois, isso você precisa saber de cor. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Presta atenção. O bode vivo não participa da expiação, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, depois que terminou toda a expiação, que vocês viram todo o ritual até agora, então aí faria chegar, ou faz chegar, ou Arão, no caso Arão, nos seus dias, se aproxima do bode vivo. E no versículo 21, o que Arão faz? Ele coloca as mãos, ambas as mãos, sobre a cabeça do bode vivo. Isso é Bíblia, viu, pessoal? E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Percebam vocês que o bode vivo não pode representar Jesus, porque ele não morre. Então esse bode vivo tem que representar outra pessoa. E no estudo de hoje nós vamos descobrir quem é esse bode vivo, quem ele representa aí nesse ritual. Eu preciso reiterar aquilo que eu disse há pouco. O bode que morreu participou do processo da expiação. E o bode vivo, que foi lançado sorte entre os dois, ele ficou ali esperando o momento após a expiação para ele receber alguma coisa e ir para o deserto. Ele só entra em cena, como disse o versículo 20, após acabada a expiação. Nunca esqueço desse detalhe. Bom, depois disso, o homem que era designado para levar esse bode para deixá-la no deserto, para morrer de fome e de sede, diz o versículo 26, ele se lavava, ele tomava banho e trocava suas roupas e ficava fora do acampamento, antes de voltar e ficar com o povo. Por quê? Porque ele teve contato com aqueles pecados, vamos dizer assim. Então, ele, de forma cerimonialmente, ele estava imundo, pessoal. Muito bem. E o sacerdote? No versículo 23 diz que o sumo sacerdote volta para o lugar santo e ele tira suas vestes especiais e coloca suas vestes regulares. Depois, ele sai, no versículo 24, vai dizer que ele sai até a bacia, se lava, e aí sim ele vai vestir suas vestes regulares. Então, ele entra para o lugar santo, tira as vestes especiais, vai até a bacia que estava no pátio, se lava, e aí ele volta e se veste com as vestes regulares. Alguém vai vestir ele. Bom, e aí, no finalzinho do dia da expiação, ou no finalzinho desse ritual, para o sacrifício final, ele saía até o altar de holocausto e oferecia um carneiro. Ele oferecia um carneiro, está no versículo 3, como holocausto a favor de si mesmo, e outro carneiro a favor do povo. Você encontra isso no versículo 3, no versículo 5 e no versículo 24. A conclusão é que durante todo esse dia, esse ritual servia para limpar, a remover, tirar os pecados que ao longo do tempo eram acumulados dentro, vamos dizer assim, do santuário, porque eu já expliquei esse ritual para vocês diariamente. Eu pecava ou outra pessoa, ou até mesmo o santuário tinha um cordeiro disponível que morria às 9 da manhã e 3 da tarde, cujo sangue daqueles que iam lá e levavam os seus sacrifícios para remissão dos pecados, então o sangue era lançado sobre as cortinas, a cortina chamada vida. Então essa cortina ela era trocada também nesse dia. Então no dia da expiação, tudo era limpo, digamos assim, a limpeza era feita com sangue, então a remissão e agora essa cortina suja que era trocada no dia da expiação, juntamente com aquilo que o sumo sacerdote fazia sobre a cabeça do bode, era enviado para o deserto e lá ficava. Bom, diante disso, nós precisamos agora entender, sendo que aquele homem que saiu para levar essas coisas, ele voltava, como eu disse,
Ele se lavava, está no versículo 27, 28, antes de voltar a ficar com o povo, porque de forma era compreendido, de fato era isso, ele estava imundo para participar, para entrar, para estar com o povo, uma vez que ele teve contato com esse bode, o bode vivo. Muito bem, agora eu vou colocar outra imagem aqui para explicar para vocês, e eu espero que vocês tenham entendido, porque eu sei que é muita coisa, mas eu preciso apresentar para vocês agora aquilo que nós chamamos de vestes especiais e regulares. Bom, aqui nós temos uma imagem de sacerdote, do sumo sacerdote. Deixa eu só fechar uma tela aqui. Então, vocês vão observar que aqui eu tenho as vestes que são chamadas de vestes regulares. Então, o sumo sacerdote se vestia assim. Ele se vestia assim durante todo o tempo. Só que no dia da expiação, a vestimenta dele era especial, e eu já mostro já já para você. Então, essa era a vestimenta de Arão todos os dias. Então, Arão se vestia assim. Ele carregava. Só um minuto, eu vou tentar melhorar essa imagem aqui para aumentar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem. Ok, agora ok. Vamos lá. Então, está aqui. Ele carregava uma roupa com peitoral. Nesse peitoral tinha 12 pedras, cada pedra representando uma tribo. Ele tinha uma pedra do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo. Uma chamava-se Turim, outra Umim. E a função era, quando a resposta fosse positiva, uma dessas pedras, a que ficava à direita, ela brilhava. Se fosse negativo, ela brilhava o do lado esquerdo. E assim, as pessoas entendiam que a resposta de Deus às suas indagações, os reis faziam isso ao consultar o sumo sacerdote, assim por diante. Isso é muito claro na vida de Davi. Se você ler o livro de Samuel, você vai perceber Davi se utilizando desse recurso, que era a consulta ao Senhor. Na testa dele, ele carregava uma placa de ouro, em que estava escrito Santidade ao Senhor. Ele tinha uma mitra. Então, observa que sua roupa era uma roupa toda diferenciada daquelas que os sacerdotes utilizavam. Então, aqui nós temos os sacerdotes, uma roupa mais simples, vamos chamar assim, né? Enquanto o sumo sacerdote ele carregava essa roupa, que era uma roupa, nós estamos chamando aqui, porque assim está na Bíblia, de regular. Então, o sacerdote tinha uma roupa regular e o sumo sacerdote também tinha uma roupa regular. Porém, aqui está o segredo. No dia da expiação, olha como ele se vestia. Deixa eu só encontrar aqui a figura. Deixa eu só mostrar aqui primeiro essa mesma figura. Só um minuto. Essa é a figura que eu queria que vocês vissem. Então, olha só. Ele tinha um urim, tá vendo? Aqui está o urim. E por que isso é importante? Porque nós estamos estudando as profecias. Então, do lado direito dele, ele tinha essa pedra, que era o urim. Está aqui, ó. Tá vendo? Do lado esquerdo, o tumim. Observa que ele tinha um incensário. E aqui está a mitra, o peitoral. Essa era uma roupa regular. Você vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 28, 1 a 43 e 39, 1 a 31. Comentando isso, talvez você não conhecesse esse termo, ou você não tinha estudado ainda para entender isso. Por favor, não deixa passar a oportunidade. Volta, estuda, que é importante para que você entenda isso. Eu encontrei essa figura na internet
E essa figura descreve melhor como seria a roupa no dia da expiação. Percebe que aqui ele está com a roupa especial. Por que é especial? Porque isso era usada nesse momento. E como era essa roupa? Essa roupa era uma túnica de linho branco, calção de linho branco, cinto de linho branco e turbante branco e simples. Onde é que está escrito isso? Levítico 16:4. Vestirá a túnica sagrada de linho. Está lá. É fácil você identificar. Muito bem. E a roupa regular, que é a outra que eu mostrei para vocês, vou voltar rapidamente aqui. A regular, essa daí, ela tinha uma túnica bordada de linho, manto azul, tinha o peitoral, a placa de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor, o turbante, que é a mitra, o calção de linho e o cinto bordado. Então, era assim que se processava o dia da expiação. Então, esse ritual que eu mostrei para vocês e essas imagens que vocês viram, tem essa função, mostrar aquela característica especial ou as características especiais que envolvia esse ritual chamado Dia da Expiação. Muito bem, mas aqui tem um detalhe interessante. Se o bode Azazel não representa Cristo, ele tem que representar outra pessoa. Porque o bode Azazel, ele não é remidor de pecados. Ele não participa da expiação. Ele recebe uma, digamos assim, uma responsabilidade, ou ali naquele momento, sobre ele é colocada uma acusação de ele ter sido responsável por levar o povo de Deus a pecar. Então eu preciso encontrar na Bíblia outra cena que talvez não vai falar do dia da expiação, mas que permita que eu entenda uns princípios da expiação. E sabe onde que existe isso? Gênesis capítulo 3, corre lá. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 3, para que nós possamos entender um pouco mais. Em Gênesis 3, a Bíblia vai descrever que no versículo, a partir do versículo 1, que a serpente levou nossos pais a cometer o pecado. Então, olha só, vamos raciocinar. A serpente induziu Eva a pecar, ou a serpente colocou na mente de Eva alguma coisa que era desconhecida para Eva, que era a capacidade de se colocar contra o Deus do céu. Então, nesse momento que a serpente faz isso, ela levou, ela, digamos assim, conduziu, ela, de forma enganosa, levou Eva a ficar contra a palavra de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que ela, inclusive, mentiu, dizendo para Eva que Eva poderia comer, que certamente Eva não ia morrer. E Eva, na conversa que nós temos aqui do versículo, no capítulo 3, do versículo 1 até o 4, e depois no versículo 5, ela dizendo, porque Deus sabe que no dia que você comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis semelhante como Deus, sabendo o bem e o mal. E a mulher olhou para essa argumentação, olhou para a árvore, e a Bíblia diz que ela viu que era boa, agradável, comeu, e deu ao seu marido. E assim, ambos pecaram. Nesse momento de Gênesis 3, nós vamos encontrar então o primeiro animal, que é a serpente. Como foi que Deus tratou desse pecado de Eva? Vocês já pararam para pensar? Na sequência, Deus se aproxima, era na viração do dia, ou seja, depois das 3 horas da tarde, que, por sinal, nós aprendemos no nosso estudo, que é o horário do sacrifício do segundo cordeiro no santuário, que também foi o horário que Cristo morreu na cruz. Então, veja que aqui há princípios, e esse símbolo e essa situação vai levando até a cruz. Quando alguém pergunta para mim, eu procuro explicar o seguinte, que em Gênesis 3 eu vejo princípios para explicar o dia da expiação e a existência de dois bodes, um representando a Cristo e o outro representando o inimigo de Cristo, porque a palavra Azazel representa demônio do deserto. E como é que eu explico através de Gênesis 3? Bom, então nós vimos, a serpente está no versículo 1, esse animal não representa Jesus, a própria Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 12, chama o diabo de antiga serpente, diabo, Satanás, etc. Só que quando você vai para o versículo 8, então Deus se aproxima de Adão e Eva. Quando Deus se aproxima, e esse Deus aqui nós estamos falando de Jesus Cristo, e aí eles se esconderam da presença de Jesus. E aí Jesus que vai ao encontro dos dois, onde é que vocês estão? E aí Adão se aproxima e diz para Jesus que ele estava nu. E Jesus perguntou, quem é que te fez saber que você estava nu?
você comeu daquilo que eu ordenei para você não comer, eu vou utilizar novamente de Gênesis 3, quando nós estivermos estudando Daniel capítulo 8. Olha que coisa. Mas aqui vocês vão observar o seguinte: Adão ele acusa Eva. No versículo 12, Adão fala: a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então, dá a entender que ele estava acusando Eva e o próprio Deus. Só que quando Deus conversa com a mulher, no versículo 13, a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, se não tivesse serpente, eu não teria sido enganado. Vamos pensar assim. Olha que coisa. É como se o nosso pai e a nossa mãe estivessem apontando para Deus como culpado. E Adão nem aponta para a serpente, aponta para a mulher. Até porque, de fato, se você parar para analisar, a serpente não teve contato com Adão, quem teve foi Eva. A serpente conseguiu o que ela queria, ou seja, deixou Eva à sua imagem e semelhança, e Eva agora sai para fazer o estrago que já tinha acontecido na vida dela, mas talvez ela não tinha nem percebido. O fato é o seguinte: vocês observaram o que aconteceu aqui? Quando você vai para o versículo 21, você vai descobrir no versículo 21 que diz a Bíblia, ó, e fez o Senhor Deus Adão e Eva, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então, Deus fez túnicas de pele. Então, assim como no versículo 1 tem uma serpente, eu posso enxergar no versículo 21 um cordeiro. Está entendendo onde nós vamos chegar? Então, você tem a serpente, que é o animal que representa o inimigo, mas você tem um cordeiro que representa Jesus Cristo. E aí você tem o homem e a mulher em uma situação de que precisava do perdão de Deus. E aqui entra uma coisa interessante. Quando Deus chama os dois para conversar, você vai perceber que Deus diz à serpente o seguinte, no versículo 14: então o Senhor disse à serpente: por que você fez isto? Maldita será sobre toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre você andará, e pó você comerá todos os dias. Então percebam que naquele momento em que a solução vai surgir para o homem e a mulher, Deus tem uma maldição para a serpente. A mesma coisa acontece no dia da expiação. Você tem dois bodes. Um bode, você pode entender, como eu apresentei aqui em Gênesis capítulo 3, que é a representação de Cristo. Mas a serpente não. Então, assim como você tem dois animais em Gênesis 3, você vai ter dois animais no dia da expiação. Um é a representação de Cristo, que morre no meu lugar para que eu tenha vida, para que eu seja perdoado, para que eu tenha a expiação completa. Mas o outro animal foi aquele que nos induziu ao pecado. Então ele não tem nenhum, não participa em nenhum momento da expiação, mas ele é responsável porque ele me levou ao pecado. É isso que nos diz o dia da expiação. Então, o dia da expiação é Deus resolvendo, em definitivo, o pecado que estava ali presente no santuário. Como? Morrendo Cristo, morrendo em meu lugar, e ele representa o bode que morre, o cordeiro que morre, os animais que derramam sangue, é a representação do próprio Jesus que morreu na cruz. Naquele dia que nós vimos, do ano 31, no dia no dia da Páscoa, ele era o cordeiro pascal, ele representa todos esses cordeiros que morreram ao longo desse tempo para nos dar o perdão definitivo dos pecados. E no dia da expiação, nós vamos descobrir isso também no livro de Apocalipse, lá no capítulo 20, que quando Jesus voltar e nos levar para o céu, o inimigo, ele ficará nessa terra como bode emissário durante um longo tempo, porque ele induziu a mim e a você ao pecado. Ele não participa da expiação, mas ele é responsável, digamos assim, por ter nos levado a pecar, como a serpente fez com Adão e Eva. E é por isso que sobre a serpente Deus lança uma maldição. É fácil entender a Bíblia. Basta ler sem preconceito, tratando dos assuntos conforme a palavra determina. Mas eu também disse que o sétimo mês era o mês da expiação do juízo. Então, se as pessoas, está lá no capítulo 23, eu disse não, a Bíblia diz, em Levítico 23, que todo aquele, lembra desse texto? Vamos recapitular. Levítico 23, vamos lá. Levítico 23. É, eu leio assim o versículo 26.
Vou ler logo o 29. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será eliminada do seu povo. Então, o dia da expiação, que acontecia no 7º mês, como já ficou bem explicado, era um dia que todo mundo tinha que levar muito a sério essa questão de pedir perdão dos pecados e ficar em meditação, reflexão e levando seus pensamentos ao céu para que seus pecados fossem perdoados. E aqueles que não levavam a sério eram eliminados. Claro, você vai ler a Bíblia e ao ler a Bíblia você não vai encontrar muitos casos de pessoas, ou você não vai encontrar um caso explícito de alguém que foi eliminado no dia da expiação. Mas existe uma história que eu gostaria de ler para vocês, que está em Jeremias capítulo 28. Então você vai com calma depois olhar no livro de Jeremias capítulo 28, que é uma coisa que aconteceu entre o profeta Jeremias, que é um profeta sério, que estava levando a palavra do Senhor, e um profeta chamado Ananias. E o versículo 1 diz assim, ó, e sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, olha, no quarto ano de Zedequias. E era o quinto mês, no mês quinto, então, ano 4, mês quinto, que Ananias, filho de Azul, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor. Isso é Jeremias descrevendo. Me falou na casa do Senhor, na presença do sacerdote de todo o povo, dizendo. E o que esse menino estava dizendo? Enquanto Deus tinha mandado Jeremias pregar que as desolações, o período que Israel ficaria, que Judá ficaria sem sua liberdade completa, porque seria servo de Nabucodonosor da Babilônia, seriam 70 anos. Então Jeremias pregou isso o tempo todo. Você, quando lê o livro de Jeremias, você vai perceber isso. Mas Ananias se levantou contra Jeremias no quarto ano de Zedequias, no quinto mês. E o que Ananias falou? Ananias falou que não iam ser 70 anos. No versículo 3 ele diz assim, ó, depois de passado 2 anos completos, isso Ananias pregando, eu tornarei a trazer esses lugares todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor levou, e ele vai voltar para cá. Olha que loucura que Ananias estava fazendo, pregando uma coisa que Deus não tinha mandado, falando em nome do Senhor uma mentira. Ele era um falso profeta, o Ananias, enquanto Jeremias era o verdadeiro profeta. Eu pergunto para você, se você estivesse nos dias ali do que antecedeu, ou que já estava quase que no início do cativeiro babilônico, você preferia ficar servo de Babilônia 2 anos ou 70 anos? Claro que todo mundo estava agora dando ouvido a Ananias e se rebelando contra a palavra de Deus que estava na boca de Jeremias. E Jeremias era um homem muito humilde. A Bíblia vai dizer até que ele era chorão, porque ele escreveu o livro. Nós entendemos assim, hoje as pessoas dizem, né? Nós entendemos que seja de fato, que quando ele escreve o livro de Lamentações, ele deixa claro que ele chorava muito pela condição do povo de Deus. É interessante quando eu vou para o versículo 16 do capítulo 28, diz assim, ó, portanto, assim diz o Senhor. Jeremias já tinha saído daquele debate ali com Ananias, ele viu que não ia levar a lugar nenhum, e quando Deus falou, volta lá, conversa com Ananias, não é desse jeito que ele está dizendo, eu não mandei ele pregar isso. E aí diz, portanto, assim diz o Senhor, Jeremias disse para Ananias, e eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerá, porque você falou rebeldia contra o Senhor, ou seja, você pregou uma mensagem que o Senhor não mandou. Se a história terminasse aí, não chamaria minha atenção. Mas como eu gosto de estudar a Bíblia, não gosto só de ler, eu gosto de estudar, vem o versículo 17. E o que diz o versículo 17? E o capítulo 28 termina justamente com o versículo 17. Lembre-se o que está no versículo 1, ele começou a pregar rebeldia no quarto ano, no quinto mês. O versículo 17 diz assim, no versículo 16, Deus mandou Jeremias dizer que Ananias ia morrer. No versículo 17, a minha Bíblia diz assim, e morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Com isso, eu não estou dizendo para você que ele morreu no dia 10 do 7º mês, no dia da expiação. Mas é interessante que ele morre justamente no mês do juízo, no mês que os nossos irmãos hebreus chamam de Tish. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Deus deixa claro que ele não vai conviver com esse tipo de rebelião o tempo todo. E como era sabido por Ananias e por Jeremias, quando Jeremias se levanta para pregar a mensagem de Deus, que Ananias se rebelou, a mensagem de Deus foi
clara para Ananias. Ananias não levou a sério, permaneceu rebelde e no meio do juízo ele foi eliminado, exatamente como está em Levítico 23. Talvez você nunca tenha feito essa conexão, mas eu acho interessante que nós tenhamos essas conexões para que nós entendamos a palavra do Senhor. Muito bem, então eu já mostrei as vestes, já apresentei como era o ritual da expiação, nós já lemos vários textos, fizemos a conexão de Levítico 23 com Gênesis 3, e naturalmente nós teremos outras oportunidades de estudar de forma mais ampla e melhor sobre esse tema. Eu quero encerrar a aula de hoje dizendo que nos próximos dias, nas próximas aulas, quando nós entrarmos ali no livro de Daniel e de Apocalipse, nós vamos voltar sim a Levítico 23, a Gênesis 3, a todos os outros textos, inclusive esse de Jeremias, para que nós possamos avançar um pouco mais em direção ao conhecimento que nós precisamos ter com relação ao dia da expiação. Lembre-se, no dia da expiação, como eu disse, o ritual diário era: morre o cordeiro, o sangue fica no santuário, você volta para sua casa perdoado. Agora, o ritual do santuário não terminava ali. Ele seguia durante todo o ano. E no dia 10 do sétimo mês, a limpeza completa desses pecados e de forma simbólica era colocada sobre a cabeça do bode vivo. Por quê? Porque ele não perdoa nada. O bode vivo não derramou sangue. É a representação do inimigo que um dia vai receber a sua parcela de responsabilidade por ter me levado a pecar. Ele não participa do processo expiatório. Quem me perdoou foi Cristo na cruz. E esse perdão tem sido processado no lugar santíssimo, no dia da expiação que nós vamos estudar mais à frente. Que Deus abençoe você. Se você teve dúvida, por favor, entre em contato conosco. Não fique deixando essas dúvidas para frente. Busque alguém que você conheça, que possa te ajudar também com a Bíblia. Bíblia, hein? Como nós fizemos aqui, estudando como tem que ser estudado Gênesis com Levítico, com Daniel, com Apocalipse. A Bíblia é um todo, ela conta a história da salvação que Deus e Jesus e o Espírito Santo têm manifestado para nós, essa graça maravilhosa, e expondo o plano da redenção em toda a palavra do Senhor. Não é só o velho, não é só o novo, é toda a Bíblia, segundo a própria Bíblia, segundo o próprio Jesus, que é inspirada por Deus. Vamos orar e logo em seguida as pessoas que estão por entrar vão entrar e nós vamos fazer o nosso bate-papo. Nós ainda temos alguns minutos. É possível conversar. Oremos ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de estudar um pouco mais sobre o dia da expiação. Nos ajude, Senhor, ao longo do tempo, se alguma coisa foi esquecida, que nós possamos recapitular. Se há algo que precisamos aumentar, ampliar, que isso também aconteça, mas que, enfim, todos nós tenhamos sede para entender isso, buscar na Tua palavra o significado e a importância disso, inclusive nos nossos dias hoje. O que nós precisamos aprender e praticar e viver, assim como os nossos irmãos lá no deserto. Eles fizeram reforma porque isso estava escrito no livro de Levítico. Mudava tudo no dia da expiação, a dieta, as roupas, os pensamentos, tudo. Era um momento de reflexão absoluta para aguardar a bênção que acontecia após a expiação, que era a bênção sacerdotal, que nós sabemos que ela vai acontecer a qualquer momento, que é a tua volta, onde nós entraremos sim na sétima festa, que é a festa do tabernáculo, que é essa viagem maravilhosa que nós vamos participar contigo indo para o céu. Nos abençoe, nos prepare, Espírito Santo, tome nossas vidas em tuas mãos, mude o nosso caráter, a nossa mente, para que nós tenhamos, para que nós permitamos que o Senhor faça essa transformação. Afinal, nós precisamos, assim como está escrito, da santificação, porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Nos ajude, Espírito Santo, nos abençoe. Nós oramos e pedimos essas bênçãos, não porque haja mérito em nós, mas é em nome de Jesus que nós oramos. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Amém.